Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Antes da prece inicial, como sempre, nós temos alguns recados, alguns avisos, que eu comumente falo, que não são avisos, são convocações, mas até esse momento ninguém aceitou meu convite, o que é uma pena. Nós temos a evangelização permanente na casa, tem a evangelização infantil, que acontece segundas e quarta-feira, das 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. Tem a pré-mocidade, que acontece às segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. Os bebês também são agraciados, acontecem às segundas e quarta-feira, das 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. Tem a mocidade, que acontece aos sábados, às 14 horas. E tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece sábados às 17 horas. E tem os estudos dos livros dos Espíritos e obras de André Luiz. Esse daí acontece todas as sextas-feiras às 19h45. E o coral, que eu faço sempre o convite, que não foi aceito, quem sabe, né? Se alguém tiver interesse, pode me procurar depois da reunião, que eu teria o maior prazer em atendê-lo. E todos os sábados às 16 horas, né? Não precisa ser cantor e todos podem participar. Tem um atendimento fraterno que acontece segundas e quartas-feiras, às 19 horas, eles precisam dar um nome na recepção. Domingo, às 9 horas, dá também um nome na recepção e será chamado durante a reunião. Temos a orientação espiritual, que acontece às quartas-feiras, também precisa dar um nome na recepção e recebe a orientação após a reunião. Temos também visita aos enfermos, que acontece às quartas-feiras, a partir das 14h30 horas, e isso deve fazer o pedido na recepção. E o culto no lar. Tem pessoas que não fazem o culto lá, mesmo sendo espíritas, e é muito, mas muito importante o culto no lar, de suma importância. E nós temos, na casa oferece orientação para quem queira fazer o culto no lar. E nós hoje temos os estudos da noite, o objetivo da reencarnação, que o nosso irmão Paulo vai trazer para nós. Dito isso, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Paulo, que vai trazer os estudos da noite. Boa noite a todos. Ô, gente, não é porque eu vou falar com vocês quase uma hora que nós vamos ficar desmaiados, não, né? Hoje ainda é quarta, me ajuda aí. Boa noite a todos. Já começou a melhorar. Pessoal, eu sempre gosto de brincar com vocês nesse boa noite, para a gente levantar a energia, que muitas vezes depois das nossas lutas cotidianas, a gente chega assim meio que um pauzinho para arriar a bateria, né? Igual o celular. E aí eu pergunto para vocês a seguinte coisa: por que é assim? Alguém sabe me dizer o porquê de ser dessa forma? Mas primeiramente, vamos fazer um combinado aqui. Assim é sim, assim é não. Agora assim, ó, eu não entendo. Eu sou meio burro, não entendo. Então, o que eu preciso? Nós construímos esse estudo juntos. Ok? E aí a primeira pergunta para vocês: por que é assim? Por que a gente está aqui hoje de noite, sentado, escutando uma palestra, depois de um dia de estudo, de trabalho, de afazeres domésticos e tantas outras situações? Por quê? Alguém arrisca? Aprendizado. Ok. O que mais?
é a melhor de todas. Ô, gente, eu tive um colega aqui numa aula, na faculdade, que a disciplina chama eletromagnetismo. Você estuda como é que o motor funciona. E aí o professor, perguntando para os alunos, fez o desenho bonitinho das bobinas de campo e tudo mais, perguntou para os alunos como é que funciona. Um levantou a mão falando, eu sei. Virou para eles, olha, você induz uma corrente elétrica, ela gira no sentido, induz um campo, esse campo no estator faz com que o induzido gire no sentido tal, em função do alinhamento dos campos e blá, 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 blá. O professor deixou falar. Aí, por fim, o professor falou, e é isso mesmo, professor? Ele falou, não, é porque Deus quer. Foi a explicação mais simples que existe, porque Deus quer que seja dessa forma. Vamos nessa pegada então. Vocês concordam que Deus quer o nosso bem? Se tiver alguém que duvida, a gente pode falar, tá? Todos concordam com isso? Sim. Ótimo, já começamos mais ou menos uma linha boa. E aí, voltamos à pergunta inicial. Por que a gente tem que viver tantas coisas ao longo do nosso dia? Não entendi, repete. O melhor para a gente. Ok, o que mais? As nossas ações atraem. São reflexos, né? Temos reflexos. A chamada lei de causa e efeito. Muito bem. Partindo desse princípio, vamos entender uma coisa. Todo mundo aqui tem certeza que está encarnado, né? Ótimo. Ou seja, está todo mundo na matéria, né? Fora os irmãos que estão aqui no plano espiritual, que estão fora da matéria. Então, vamos convencionar. Segundo Kardec, quem está na matéria, espírito na matéria, quer dizer que está encarnado. Espírito fora da matéria está desencarnado. Isso dentro do espiritismo é um trato normal de se ter, mas é importante a gente, dentro de uma palestra, reforçar essa linha, porque ela é muito saudável, nos ajuda a ter algumas compreensões de certos assuntos. Muito bem, eu pergunto para vocês, por que alguns companheiros moram debaixo de uma ponte, quando moram debaixo de uma ponte, dormem na rua, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem saúde, não tiveram acesso à escola, não tiveram um pai, uma mãe, ou se tiveram, foi muito maltratados por eles. Enquanto outros, aos nossos olhos, tá, gente? Observamos nascer em berços esplêndidos, onde vive do bom e do melhor, onde todas as facilidades que a matéria tem a oferecer são de fácil acesso a eles. Naturalmente no nosso ser surge aquela pergunta: Deus tem escolhidos para poder fazer com que uns estejam numa condição tão judiada, tão sofrida, enquanto outros estejam numa condição tão mais confortável e tranquila? E aí, Deus é justo? Deus é justo. Deus é justo. Porque quem está nessa situação ruim está resgatando aquilo que no passado ele não fez certo. Então, ele veio para evoluir através do sofrimento, através da luta do dia a dia. Né? Então, eles vão ter essa oportunidade que Deus dá para cada um de nós. Então, cada um tem aquilo que merece. Deus é justo. Todo mundo concorda com ele? Vocês conseguiram escutar aí do fundo? Escutaram? Vocês concordam? Não sei se merece, né? A escolha que se fez para encarnar e passar por essa provação. Olha, ela falou numa coisa legal: escolhas. Existe uma lei maior, uma das leis maiores que nos regem, chamada livre-arbítrio. Até Deus respeita isso. Vocês verem como é que ela é forte. Então, vocês acreditam que é justo, que a gente tenha que vir resgatar e tudo mais. E se eu disser, e se a gente trocar essa palavra, resgate por aprendizado, cabe melhor? Então vamos
começar a raciocinar. Se Deus, que nós concordamos aqui, é justo, para uns permite que aprendam lições num meio mais, vamos dizer assim, mais trabalhoso, mais pesado, que exige mais, que cobra mais. Para outros, permite que o aprendizado aconteça de uma maneira aparentemente mais tranquila, mais suave, com mais facilidades. E aí a gente pergunta, que lógica é essa de justiça que uns vivem em certas situações e outros não precisam viver? Como é que a gente chega nessa equação? Como é que a gente consegue fazer análise em cima disso aí? Isso a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 132, que vai começar a abordar sobre isso aí. Porque vocês sabem exatamente, partindo do princípio da encarnação, nós estamos na matéria, encarnados. Esse é o nosso objetivo da noite. Falar sobre esses objetivos. Alguém saberia citar alguns desses objetivos da encarnação? Perfeição. Oi, não entendi? Perfeição. Perfeição. Resgate. O que mais? A palavra só aprendizado já fala tudo. Lembra que nós fizemos a troca agora? Aprendizado. Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito, que ele é muito rico. E existe uma confusão. Vocês sabem me dizer qual que é a diferença entre encarnação e reencarnação? É basicamente isso. O rei quer dizer de novo. Então, nós encarnamos espíritos simples e ignorantes. Fomos criados assim. Encarnamos. Saímos da matéria pelo caminho da morte física, que na verdade é só a passagem. Retornamos ao plano espiritual. Permanecemos lá algum tempo e temos que voltar para a matéria. O que é que nós vamos fazer? Reencarnar. Então, eu falo para vocês que é uma coisa bem interessante, que mesmo no meio espírita, muitas pessoas confundem encarnação com reencarnação. Então, precisamos ter isso bem guardadinho. Vamos lá. Se nós já sabemos, então, que a encarnação é o espírito que vem para a matéria, eu faço uma pergunta para vocês. Por que a gente tem que vir para a matéria como espírito? O que a gente vem fazer na matéria? Nós trabalhamos a evolução, nós temos que evoluir. Então, nós temos que encarnar. E muitas das vezes nós pedimos para passar por determinados problemas na vida para a evolução. Vamos voltar lá no princípio. Nós somos simples e ignorantes. Vamos encarnar. Por que a gente encarna? Os objetivos de uma pessoa encarnada e de um desencarnado são diferentes. Os encarnados têm mais tentações e sensações diferentes de quem está desencarnado. Vamos trocar objetivos, as percepções são diferentes. Você está certo, nós vamos chegar aí. Já adiantou um pouquinho. Mas a ideia é a seguinte: você, como espírito simples e ignorante, vem para a matéria para aprender. Em suma, é isso. Porque no plano espiritual não temos a condição de adquirir certas qualidades e passar por certas experiências. Só a matéria é capaz de nos proporcionar certas experiências. Vocês querem ver uma coisa? A gente sente fome na matéria. A gente sente vontade de tomar banho, é na matéria. A gente precisa vestir porque sente frio, é na matéria. A gente sente vontade, tem a necessidade de trabalhar para ter um sustento remunerado, é na matéria.
Porque o nosso trabalho remunerado, qual que é o principal objetivo dele? Atender às nossas necessidades da matéria. Vamos evoluir um pouquinho? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, na questão 132. Aí vem a pergunta de Kardec aos Espíritos: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E aí vem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e assim ocorrendo, para que a obra geral ele próprio se adianta. Vamos explicar isso aí, que ficou uma resposta grande, né? Simplificando, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sabedor de que o espírito, no plano espiritual, somente ele não é capaz de adquirir o pacote, vamos usar assim, de virtudes e amadurecimento que ele precisa para alcançar a perfeição. Estou certo em falar isso? Sim ou não? Eu vou te contar, estou errado. Espírito nenhum chega à perfeição. Perfeito só é Deus. Nós chegamos à perfeição relativa por um simples detalhe: a criatura jamais se iguala ao Criador. A gente costuma, por vícios de linguagem e percepção, falar: nós vamos chegar à perfeição. Faltou o termo relativa depois. Porque essa é a grande verdade, a gente nunca, perfeito é só Deus, nós não somos. Então o que acontece? Ele precisa de vir a matéria, beleza? Já começamos a concordar com isso? Vem a matéria para adquirir e passar por algumas experiências, para adquirir algumas virtudes, perfeito? Mas lembra que eu falei no princípio que existe uma lei muito importante que Deus respeita, chamado livre-arbítrio? Então vou pegar você para Cristo. Não vou te crucificar, não. Você é um espírito que vem da matéria. Perfeito? Ok. Você tem o livre-arbítrio. O que você faz desse livre-arbítrio? É o direito de escolher. Isso. E aí a pergunta: o que você faz com esse livre-arbítrio? Exatamente. Eu vou escolher se eu vou superar as aprovações ou não. Essa é a grande jogada. Imagina só, nós vamos evoluir à medida que passarmos pelas experiências que a matéria tem a oferecer. Até aí nós concordamos. Mas Deus nos concede uma ferramenta poderosíssima chamada livre-arbítrio. Aí vocês me perguntam: para que eu preciso de livre-arbítrio? Por amor de Deus, nos foi concedido essa faculdade do livre-arbítrio para escolhermos os caminhos que vamos trilhar. Olha que coisa bonita, que extensão do amor do Criador. Porque nós, quando exercemos o nosso livre-arbítrio, nós temos o tempo todo a opção da escolha. Não nos é imposto. Nós escolhemos. Parece estranho, né? Mas é a grande verdade. Só que Deus, na sua sabedoria infinita, permite que os homens e a natureza, tudo que Ele criou, sejam regidos por leis sábias. E que o nosso livre-arbítrio é a nossa condição de escolha de seguir ou não seguir essas sábias leis.
Então, partindo dessa premissa, se Deus me criou, me colocou na matéria, que eu preciso aprender somente coisas que a matéria tem a me ensinar. Por exemplo, se eu escrever uma coisa que a matéria ensina e que muitas pessoas não percebem, vou pegar o exemplo do trabalho remunerado. Por que nós trabalhamos? Pagando essa dívida. O que mais? Pagar boleto. Vamos lá, pagar boleto. O que mais? Em suma. Oi? Algumas das leis naturais ou leis divinas se confundem com as nossas necessidades propositalmente. Por quê? Nós trabalhamos na matéria para quê? Porque a nossa barriga ronca, a gente tem fome. Se a gente não alimenta esse corpo físico, ele adoece, ele enfraquece. Esse corpo físico é sensível à mudança de temperatura. Tanto que alguns dias atrás estava todo mundo de blusinha de alcinha, bermuda, hoje já tem gente até de blusa, porque o tempo mudou. Do mesmo jeito que nas estações do ano, a gente vai mudando o tipo de roupa que usa. Esse corpo nosso, ele adoece. Dependendo do como a gente expõe a certas coisas, ou então na nossa própria condição física, nós adoecemos. Ele precisa de quê? Remédio. Esse corpo físico não pode ficar ao relento. Ele precisa de um abrigo, que é a nossa moradia. E assim nós vamos desenrolando várias necessidades que são chamadas necessidades básicas. Existiu um estudioso chamado Abraham Maslow, que ele criou uma famosa pirâmide chamada Pirâmide de Maslow, no qual essa pirâmide, todo mundo conhece, aquele triângulo, né? Com vários níveis, que são as necessidades do ser. O mais básico de todos está nesse que nós estamos falando, a necessidade de comer, de dormir, de vestir. São necessidades que precisam ser atendidas, caso contrário o indivíduo não se sente bem, ele tem algum problema. E aí depois ele vem para as necessidades de estudo, as necessidades de se comunicar, as necessidades de desafios, de buscar Deus. É muitíssimo interessante. Qualquer dia, se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem a pirâmide de Maslow. Então, o que acontece? Nós estamos nas nossas necessidades, precisamos de trabalhar para manter isso, ok? Só que, vamos continuar nessa pegada do trabalho. O que o trabalho nos ensina? Trabalho remunerado. O que ele nos ensina? Que é uma responsabilidade, disciplina, pontualidade. O que mais? Superar desafios. O que mais? Peraí, não entendi. O que mais? Cumprimento das tarefas. Isso, o que mais? Valores. E se eu falar que ele ensina a gente? Resignação, paciência, bom ânimo, determinação, caridade, amor ao próximo, o famoso BIP que Jesus nos fala. Isso tudo no trabalho remunerado. Então vocês concordam que a nossa vida, eu estou citando só o trabalho, tá? Que a nossa vida, só de trabalhar, nós já temos a oportunidade de aprendermos isso tudo? E eu vou contar uma coisa legal para vocês. Toda vez que o espírito vem para a matéria, ou seja, ele reencarna. Minha garganta parecendo que está dando defeito. Que ele reencarna. Quando ele sai da matéria, ele leva a bagagem dele. O que ele aprendeu aqui. E essa bagagem, quando ele chega no plano espiritual, ele começa a avaliar o
que foi feito dessa experiência. Olha, eu aprendi isso. Olha, eu aprendi aquilo. Olha, eu preciso aprender aquilo outro ali. E aí, a vida, e quando eu falo a vida, eu falo das forças divinas através dos enviados de Deus, ou seja, falamos de espíritos de elevada hierarquia, responsáveis por ajudar na organização dos eventos, inclusive nos planos reencarnatórios, trabalham junto a nós, nos orientando. Nós começamos, a cada encarnação, a perceber quantas coisas nós ainda temos que aprender. Porque as nossas percepções vão se alargando. E lembra da parte quando eu falo do livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha? Todo mundo aqui já escolheu o caminho certo? Ah, não, tem muita tentação. Como é que é? É muita tentação. Não, estou falando do caminho certo, é esse mesmo? No caminho certo você encontra muita tentação, porque você vacila, né? Você recomeça. Mas por que a gente faz essas escolhas do caminho fácil, das tentações? Por quê? Agora você queria dizer? Cômodo, mais fácil, o que mais? Pode falar. Ah, sim. Avenida, né? Não é porta, não, avenida. Pista dupla. Toda iluminada, sinalizada, é nessa que nós vamos. Pois é. Esse é o detalhe. O livre-arbítrio nos permite escolher. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, bem capciosa. Qual é o parâmetro que vocês têm para fazer uma escolha? Olha aí. Quarta-feira, 8h25 da noite, do dia 30 de outubro, alguém me perguntando qual é o parâmetro que eu tenho para poder fazer uma escolha. E aí? Desejo central. Oi? Desejo central, o que mais amo, eu quero fazer uma escolha em cima daquilo. Ok. Mas quero. Tá, o que mais? É o que a gente tem e o que a gente deveria ter, né? Ajudar seria Cristo. Ensinamento, A balança da responsabilidade. Balança a responsabilidade. O que mais? Valores. Oi? Os valores. Vamos nessa pegada, que essa pegada ela é bacana, que vai ajudar a amarrar isso tudo aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vamos fazer uma analogia, nós como espírito, ao estado evolutivo do ser humano. Bebezinho, aí criança, vira aborrecente, depois jovem e vai embora. Para frente, depois chega idoso, por aí. Você tem condição de virar para uma criança que mal sabe falar e ofertar para ela: você vai pular daqui ou você vai para lá? Ela tem essa condição de escolher? Por que ela não consegue escolher? Ela não tem conhecimento. Por maturidade. Ela usou um termo bacana. Porque a maturidade vem através de quê? Experiências. Então vamos raciocinar. Se eu faço, através do meu livre-arbítrio, escolhas ruins, eu busco no meu inconsciente referências para me tomar essa decisão, para me escolher o caminho que eu vou fazer. Se eu escolhi errado, foi porque minhas bagagens não foram suficientemente sólidas para me trazer a compreensão de certas coisas. Então, eu enveredo por um caminho errado. Agora, se minha bagagem já é uma bagagem mais, coloca assim, substanciosa, né? Mais firme, mais estruturada, a chance de eu fazer escolhas melhores é muito maior. E aí, de novo, analogia. Se eu peguei um menininho de 2 anos e perguntei para ele se ele quer correr para lá, se ele quer pular, ele vai fazer uma escolha errada. A chance é muito grande. Agora, se eu já pego um de 20 anos de idade, não vou nem falar mais baixo, não, que hoje o negócio está meio estranho. Se um de 20 anos de idade pergunta: você quer correr para lá ou você quer pular? Ele vai falar que quer correr para lá.
Por quê? Nesses 20 anos de idade, ele já vivenciou experiências que deram para ele a condição de fazer uma escolha melhor. E como é que a gente adquire experiências? Reencarnando. Entenderam como é que a lógica divina é bacana? Nós viemos simples e ignorantes. Vamos errar? Ih, gente, com certeza. Fato. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente tende a aprender. Aí você me fala, poxa Paulo, por que tem gente que continua errando uma coisa dessa e outros já não erram mais? Já estão num caminho diferente. Por um simples detalhe. Livre-arbítrio. Vontade, e dentro do livre-arbítrio, a vontade de corrigir, a vontade de fazer diferente. De entender que o erro faz parte do aprendizado, mas o erro não tem que ser eterno. E aí, o erro daquela escolha, muitas vezes, ele está baseado em quem? Vamos lá, os nossos queridos amigos péssimos conselheiros. Orgulho, vaidade, egoísmo, e aí a gente desfia um rosário. A gente se aconselha com eles. Quando a gente se aconselha com esses 3 caras, fatalmente nós vamos sofrer. Porque nós vamos nos comprometer com o quê? Com as leis divinas. Nos comprometer, que eu falo, em infringi-las. Porque esses 3 vícios são os grandes responsáveis, são chamadas as grandes chagas da humanidade, responsáveis pelas quedas morais dos espíritos encarnados. Porque quando a gente trabalha o amor, a caridade, a fraternidade, e assim nós vamos desfiar outro rosário, nós estamos nos alinhando com as leis maiores. E quando nos alinhamos com as leis maiores, estamos fazendo o quê? Escolhendo o melhor caminho. Perfeito? Estamos bem, gente? Vocês estão entendendo? Eu estou indo bem devagarzinho para a gente ir construindo o conhecimento de uma maneira legal. Bacana. Sabemos que a gente precisa encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias até aprender. Essa é uma das vantagens de nós sermos espíritos imortais. É sensacional. A gente erra nessa existência, erra na outra, mas não quer dizer que você tem que ficar no erro eternamente, não. Porque Deus, quando nos criou, lá atrás, simples e ignorantes, mas com o potencial de chegarmos à perfeição relativa. Então Deus sabe o potencial de cada um de nós, sabe da capacidade de cada um de nós, e sabe que todos nós chegaremos a essa perfeição relativa. Legal, né? Então, nós teremos que caminhar. Fato. Vamos escolher melhores caminhos? Muitas vezes não. Porque estamos tomando decisões baseadas em referências ruins, como eu acabei de falar. Então tá. O espírito encarna, reencarna, vai aprendendo. Esse é o principal objetivo da encarnação. O desenvolvimento do espírito na matéria. Porque a matéria, o aprendizado dela é muito mais rápido do que o aprendizado no plano espiritual. Vocês sabiam disso? Sabiam? Sim ou não? Pois é. Porque na matéria é o seguinte, vocês querem ver um exemplo? Você na matéria precisa de se alimentar. Vou usar uma necessidade básica. Joia? Você fica sem comer 1 dia, 2 dias, 3, no terceiro dia você já cai. Vem uma fraqueza horrorosa, te vem uma vontade louca. Opa, eu tenho que me alimentar. E aí você acaba, entre aspas, aceitando certas condições para se alimentar. Opa, eu não gostava de trabalhar, mas vou ter que trabalhar para comer. Então você acaba sendo convencido, vamos usar esse termo, pela necessidade de se alimentar, a vivenciar certas situações do trabalho. Lembra que a gente falou um tanto de coisa que a gente aprende. Então, e no plano espiritual, ou seja, na matéria vamos falar ali, com 4, 5 dias você já tem que dar um jeito de fazer alguma coisa para se alimentar. No plano espiritual, não existe fome. Então você vai passar muito tempo até despertar a necessidade de trabalhar. Então, vocês concordam que a velocidade de aprendizado do espírito na matéria é muito maior do que a velocidade de aprendizado do espírito do plano espiritual?
Sim ou não? Olha que coisa bacana. E eu vou dizer uma coisa bacana para vocês. Dentro dessa resposta da 132, vocês viram que falou que o espírito se adequa com as características do mundo que ele habita? Lembra dessa parte? Vou ler de novo, vocês não estão lembrando não. Para executá-la é que em cada mundo, toma o que lhe toca na hora. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. O espírito. Alguém já ouviu falar nos 3 elementos do universo? A gente que estuda com a gente sabe. Vamos lá. Isso aí. Os 3 elementos do universo: Deus, matéria e espírito. Qual a função da matéria? Educar o espírito. Simples assim. Então esses 3 elementos são básicos para o universo acontecer. Então a gente começa a entender que espíritos mais embrutecidos, eles ficam mais perto da onde? Da espiritualização, que é Deus. Vamos usar Deus como referência de espiritualização, valores espirituais, e da matéria, que são valores materiais. Os espíritos mais embrutecidos ficam mais próximos de qual desses dois? Da matéria, todo mundo concorda? Sim ou não? Sim. Por quê? Eles são mais embrutecidos. Quanto mais embrutecidos, ou seja, aqueles que percebem menos as realidades do espírito, as potencialidades do espírito e os valores espirituais, e aí quando a gente fala valores espirituais, não tem jeito da gente não falar dos valores morais. Quanto mais distante se está dessa situação, mais próximo da matéria. E quanto mais próximo da matéria, mais cheio de vícios e imperfeições nós somos. Entenderam? Então, quando a gente fala que o mundo hoje está muito acelerado, com várias questões, o que vocês conseguem observar com muita clareza? Está mais para o lado da matéria, o pessoal está mais preocupado materialmente. A gente observa isso. Vocês querem ver uma coisa que corrobora para essa observação? Alguém já percebeu a quantidade de pessoas, eu falo geral, tá, gente? Por favor, estou pegando isso uma pegada didática. Quantas pessoas estão tratando da aparência? Quantas pessoas estão se preocupando do que os outros vão pensar dela? Da necessidade que muitos têm de passar para o outro que é bem sucedido materialmente? Que é uma pessoa realizada, postando do lado de carrões, helicópteros, lugares bonitos. E às vezes nem é. Mas é uma necessidade. Vocês concordam que isso está mais próximo da condição material do que da condição espiritual? Vocês concordam que nós vivemos num mundo hoje no qual isso não coloca-se sem observação didática, viu, gente? Por favor. No qual a percepção dominante não quer dizer que ela seja única. É que o importante é ter e não ser. A gente está sendo bombardeado o tempo todo com esse tipo de coisa. Vocês conseguiram pegar isso? É ter e não ser. Porque nós, como espíritos, nós precisamos de ter ou ser. Então eu pergunto para vocês, por que nós, eu vou generalizar um pouquinho, porque na nossa grande maioria a gente está preocupado em ter. Oi?
E aí, de novo, por analogia, quando fala que a terra é prova e expiação, a gente consegue observar mesmo que os mundos de prova e expiação, elas têm o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantos outros irmãozinhos e filhos, primos, de acordo com a denotação que você quiser, reinante. Mas não quer dizer que o bem não exista. O bem existe, sim. Só que nesses mundos ainda existe o prazer em ver o mal. Olha que coisa! As pessoas ainda se comprazem com a dor, com o sofrimento. Vocês querem ver um exemplo muito básico disso aí? Na hora do almoço e de tardinha, ligue as televisões nos canais abertos. O que vocês vão contar? Cidade que morre, cidade alerta, avião que caiu, está todo mundo morrendo, a guerra vai explodir, vai todo mundo passar por situação. Vocês viram isso? Você sabe por que esses programas existem? Porque tem pessoas que assistem. Porque tem pessoas que assistem. Então, ou seja, ainda tem pessoas que sentem, vou usar essa palavra, tá, gente? Um certo prazer em ficar nervoso, apreensivo, estressado. Isso, de certa forma, ainda o satisfaz. Olha que coisa. E toda vez que a gente está alimentando isso, o que nós estamos fazendo? Paulo, Oi? eu já ouvi a pessoa colocar o seguinte, que quem não assiste, não acompanha a mídia, está alienada. Então, o que essas pessoas acreditam? Acredito. Isso são os instrumentos daqueles que utilizam-se da mídia para manipulações. Caso vocês não saibam, a mídia manipula, é uma grande ferramenta de manipulação de massas. Vocês querem ver um exemplo disso aí? A Globo, quando estava no auge dela, toda novela da Globo, as músicas eram as mais tocadas nas rádios, os cortes de cabelo, as expressões, os jargões de alguns personagens das novelas, roupas, ela lançava moda. Tudo que você quisesse que a Globo estivesse vendendo, as pessoas compravam. Aí, como tudo no mundo, na história da humanidade, é cíclico, tem os períodos e vão, do mesmo forma que existiram impérios nasceram, impérios cresceram, impérios caíram, nasceram outros, são os ciclos de aprendizado da humanidade. Então nós vivemos momentos, hoje, no qual a mídia, com a globalização, com o efeito do celular, com a facilidade de internet em qualquer lugar, você vê em tempo real o que acontece do outro lado do mundo. Infelizmente, existem alguns irmãos ainda infelizes, que eu vou usar esse termo, que se utilizam dessas ferramentas para justamente manipular aqueles que ainda não estão despertos para os valores maiores, para criar um vínculo de dependência através do medo, da insegurança, para que esses irmãos continuem a consumir aquilo que eles estão vendendo. Estranho, né? Mas é a pura verdade. E como é que a gente sai disso? Livre-arbítrio. Em vez de você assistir um programa no qual você vê violência e situações que vão te constrangir, te preocupar, te colocar ansioso, nervoso, leia um livro. Assista um programa mais tranquilo. Uma palestra do YouTube pessoal. Vai assistir uma palestra no YouTube. Vai fazer um tanto de coisa bacana, diferente daquilo ali, que gradativamente aquela energia vai perdendo força. Emmanuel fala que o mal não merece ser comentado. Olha só o poder que a gente está dando para isso. Nós estamos alimentando o mal com os nossos pensamentos e o nosso livre-arbítrio. Até nos programas, às vezes, dramáticos, acontece coisas, cada vez você serve de juízo, né, de fazer prejudicamento. Sim, verdade. Isso tudo faz parte do contexto que nós estamos inseridos. Olha só o tanto de coisa bacana que nós estamos conseguindo tirar de uma pequena pergunta do Livro dos Espíritos. Qual que é o objetivo da nossa encarnação? Aprendizado. Mas existe sempre uma notícia muito boa para todos, porque Deus é amor, é bondade e justiça. A gente já falou isso aqui hoje. A
boa notícia é que isso também vai passar. Porque nós vamos evoluir. E nós colheremos os frutos das nossas más escolhas. Fato, gente, isso é lei. Toda vez que a gente vai contra uma lei natural, fatalmente nós colheremos algumas situações um pouco assim, desconfortáveis. Vou usar essa palavra, vou ser legal, tá? Desconfortáveis, para que a gente possa efetivamente nos equiparar e nos encontrarmos tranquilos, mais harmoniosos. Mas isso vai passar. Que coisa boa. De novo, é aquele conceito criado simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa. E aí eu vou falar da segunda questão, que é a 133, que fala o seguinte: se eu, pelo meu livre-arbítrio, antes de eu falar dela, pelo meu livre-arbítrio, eu escolho o meu caminho, até aí a gente concordou, né? Joia. E se eu escolher o caminho de seguir as leis divinas, eu ouvi falar que existe Jesus, eu procurei me informar do que é Jesus, do quem foi Jesus, ou melhor, de quem é Jesus, e me esforço dentro das... Eu sinto uma certa conexão com aquela mensagem e me esforço com todas as fibras do meu ser espiritual em segui-lo. Lembra que Jesus falava: ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem uma história assim? Então, se eu gostei com a mensagem de Jesus, eu me identifiquei com aquilo, achei legal, eu escolho seguir Jesus. Eu ainda vou precisar de ficar encarnando? Seguir pode se tornar. E aí, nós vamos continuar precisando? Quase tudo depende. Aí eu vou entrar com a pergunta: depende? Não, como a gente não é perfeito, você tem que continuar. Tá, então vamos lá. Vai ter que ajudar. Você se tornar um espírito, você vai ter que ajudar, você vai continuar trabalhando. Alguém você tem que irritar. Olha que bacana, como é que o leque já abriu. Agora eu vou entrar com a questão 133, para a gente dar essa pegada. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E vem a resposta dos espíritos: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Ou seja, vocês acabaram de falar, está certo. Eu resolvi, aqui em 2024, depois de algumas centenas, talvez milhares de existências, cansei dessa vida ruim que eu levo aqui, vou seguir Jesus. Ele teve aqui 2.000 anos, eu só estou com 2.000 anos de atraso, mas vamos lá. Vamos seguir Jesus. A partir de então, a minha postura vai ser alinhada com os ensinamentos do Mestre, vou procurar exercer a caridade, vou buscar ser um ser melhor, tratar o meu semelhante de uma maneira melhor. Eu vou deixar de reencarnar por isso? Não. Só que as minhas encarnações serão melhores. Menos sofrida. Terei que passar por momentos de aprendizados, talvez por escolhas ruins de outras caminhadas. Mas, tem um ditado sensacional que fala o seguinte: o passado já foi. O futuro ainda virá. Mas o dia de hoje é uma dádiva, por isso que ele se chama presente. Então o seu futuro começa hoje. Do passado, gente que vive de passado é museu. Vamos guardar isso na cabeça. Museu, é legal você verificar, você entender o seu passado. Entender, não precisa saber o que ele foi, só para entender. Mas você tem que se preocupar com o dia de hoje, que é o mais importante da vida de todos nós. Porque o nosso futuro depende do dia de hoje. Das nossas decisões de hoje é que vão fazer a grande diferença no nosso futuro. Lembra da história do livre-arbítrio, escolhendo? Isso. Então, se eu falei que eu vou seguir Jesus com muito afinco,
eu vou viver algumas situações de correção ainda de outras jornadas, por escolhas ruins. Mas as próximas jornadas tendem a ser melhores. E em dado momento, eu vou encarnar, não porque eu preciso, a título de evolução, mas porque eu quero ajudar aqueles que estão junto a mim e que precisam, e que eu já tenho condição de ajudar. Porque nós começamos a despertar mais espiritualizados para a necessidade de ajudar aqueles que ainda não têm condição de caminhar. Nós desenvolvemos esse senso, tanto que existe uma história que Nossa Senhora chega para Bezerra de Menezes e convida: Bezerra, vamos ascender para mundos felizes? Ele fala para Nossa Senhora: Mãe Santíssima, eu não tenho condição de ir para outros mundos, sabendo que ainda tenho tantos irmãos sofrendo aqui na Terra. Eu peço por caridade ficar, para me poder, dentro das minhas forças e capacidades, auxiliar esses irmãos. Olha só que coisa, como incomoda. É aquele despertar de que eu só consigo ficar bem se eu estou fazendo bem. Interessante, né? Parece até uma frasinha montada, mas é isso. Os espíritos, à medida que vão se espiritualizando, ou seja, se elevando, evoluindo, eles começam a perceber o seguinte, que é bom fazer o bem, é prazeroso fazer o bem, é uma satisfação para o espírito que nenhum tipo de remuneração material é capaz de suprir. É uma sensação de: eu estou me sentindo bem porque eu ajudei alguém, eu fui capaz, eu tive condição de fazer alguém em determinado momento se sentir melhor. Então a gente caminha nas nossas sucessivas existências de maneira tal que a gente possa crescer, que a gente possa progredir. E cada existência nossa é uma página em branco que a gente escreve pelo nosso livre-arbítrio. Precisamos ter cada vez mais a consciência da necessidade de aproveitarmos melhor o nosso tempo. E aí, de novo, vem aquela fala que a gente conversou há pouco sobre a mídia. Vocês sabiam que nós temos vivido momentos onde os consultórios psicológicos, esse é o termo mesmo, né? Consultórios psicológicos. Não, o psicológico e o psiquiátrico. Estão assim, ó. Porque as pessoas estão conectadas, mas sozinhas. São ilhas. Vivemos um momento que estamos nos tornando ilhas no imenso arquipélago. As pessoas estão perdendo, olha, isso é sério, a capacidade de conversar umas com as outras. Verdade ou mentira? Estamos vivendo um momento que você escreve uma meia dúzia de palavras num computador ou num celular, manda para o outro e acredita que aquilo ali resolveu o seu problema. Então somos seres muito solitários, uma necessidade enorme de poder nos relacionarmos de maneira tranquila, de contarmos a nossa vida, assim, de maneira, como é que eu posso dizer? Contarmos igual existia no passado, contar nossas histórias, nossas experiências, compartilhar certos momentos. Não ficar mandando selfie para os outros. Olha, eu estou aqui, ainda faz assim, faz uma base. Eu não entendi, tá? Eu sou burro, não entendi. Por que tem gente que gosta de fazer selfie com bico? Não sei que pose é essa, mas tá lá. Vamos deixar quieto. Então, o que acontece? Manda selfie e fala, mas e aí? E aquele negócio de sentar e conversar? Nós somos seres, gente, não se esqueçam. Sociais. Temos a necessidade de convivermos uns com os outros. Isso é uma lei. Lembra do princípio da nossa conversa que existem algumas leis que regulam o equilíbrio dos espíritos? Nós estamos infringindo, caso vocês não saibam, tá? Quando a gente vive nesse mundinho nosso, parece que tá rosário. O pessoal da antiga sabe o que é. O pessoal rezando ali no rosário, só com trambolinha. Aí o celular, a mesma coisa. Tem gente que fica até com o dedo caliado, de tanto que aperta aquele negocinho. Você deixa ele sem celular uma hora, ele entra em depressão. Porque
que ele tem que falar com Deus e o povo, nada. Observa o teor dos assuntos, nada. São assuntos superficiais que não contribuem absolutamente nada. As pessoas, e isso gera um negócio que chama ansiedade social. Não ficamos satisfeitos porque o assunto é muito ralo, né? É aquele negócio que não mata a fome. A gente tem a necessidade de... eu conversei com A, com B, com C, com D, e vou conversando, mas nunca que eu consigo falar alguma coisa legal. Eu sempre estou devendo alguma coisa. Aquela conversa não me sustenta, não me satisfaz. Porque nós precisamos de olhar uns nos olhos dos outros e falar: bom dia, boa tarde, como é que vai, tudo bem? Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Estamos deixando isso de lado. Isso é sério, porque isso é convivência. Não sei se você sabe, quando você dá um bom dia para uma pessoa, você está transmitindo energia? Estamos deixando de transmitir essa energia que revigora, que traz o bem, para ficarmos passando a mensagem de bom dia com florzinha, com vaso, que a pessoa, mais um puff, mais um puff, mais um puff. Olha as escolhas, gente. Só para a gente ter cuidado. Cuidado com as nossas escolhas. Oi, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Como é que foi seu fim de semana? Me conta aí. Eu fiz churrasco, eu fiz... Legal, bacana. É sentar numa mesa para almoçar com seus colegas de trabalho e começar a contar caso, rir um pouquinho. É ir para uma festa, senta e conversa, larga o celular de lado, esquece disso. Para quê? Às vezes tem caso de um cara assim, um do lado do outro, mandando mensagem para o outro. Qual que é o sentido de estar um do lado do outro, gente? Nenhum. É claro que eu estou só relatando aqui, tá, pessoal? O que nós vivenciamos hoje, para que a gente realmente desperte para o que realmente importa. Convivermos melhor. E aproveitarmos o quê? A nossa atual reencarnação. Para vocês verem como é que é muito sutil as coisas vão acontecendo, que a gente perde a oportunidade. Eu tenho hora que um colega trabalha comigo, falou assim: Paulo, você anda demais. Eu falei: ando. Eu preciso pedir alguma coisa, preciso conversar com a pessoa, eu vou lá e converso com ela. Só passo por escrito quando realmente eu preciso de registrar. Mas eu gosto de chegar lá, olhar para a cara dela: como é que está? Tudo bem? Estou precisando da sua ajuda. Estou precisando de me ajudar a resolver isso. A gente está abrindo mão disso. E isso é muito importante. Pensemos, pois, o que nós estamos fazendo da nossa encarnação. E entendamos que Deus tem paciência, toda a paciência do mundo para conosco. Isso. Nós vamos tomando bomba na matéria e vamos ficando. Alguns coleguinhas que estão conosco na sala, vão embora. E nós vamos ficar ali tomando bomba. Ou seja, repetindo os mesmos erros, incidindo nas mesmas trajetórias infelizes. Ao passo que aqueles que despertarem, lembra do conceito do livre-arbítrio, vão seguir sua jornada tranquilamente. Ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pelo apoio, por vocês me ajudarem, para a gente conversar um pouquinho essa noite. E espero, do fundo do coração, que vocês comecem a pensar um pouquinho a respeito. Comecem, se já começar a pensar, já é um grande passo. Ok? Eu queria agradecer a vocês por mais essa noite aqui e avisar que ao final da reunião, aqueles que desejarem um passo, por favor, formem uma fila aqui à nossa direita. A gente só pede a caridade do silêncio para que não interfira lá na câmara de passe. E o nosso coral vai nos brindar com algumas músicas. Eu gostaria de fazer a prece final em agradecimento em nome de todos nós. Eu peço que vocês nos acompanhem. Ó Pai infinitamente bom e justo, soberano Senhor da vida, Jesus, Mestre maior, amigo dileto de todas as horas, obrigado. Obrigado por essa bênção, por essa oportunidade, dessa reflexão bendita que há, Jesus, de semear em nossos corações sementes de maior compreensão das verdades que nos cercam.
Jesus, te pedimos que nos ampare, que nos conduza nessa nossa jornada, e que possamos ser nessa existência a melhor de todas. Divino Jesus, te rogamos por esse mundo que passa por tantas transformações, por tantas mudanças, Divino Mestre, que teu amor e tua palavra bendita possa nos envolver, nos trazendo a serenidade bendita, Jesus, diante dos desafios que essa mudança nos propõe. Fica conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, pão com Deus e paz profunda a todos. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança
se faz.